Salve, salve, empreendedores aqui no nosso quadradinho, começando mais um Café com Números. Então você já sabe, separa sua xícara e vem tomar esse delicioso café comigo. Eu sou Antônio Jorge, da CT Soluções Empresariais, e vou te conduzir nesse delicioso bate-papo falando sobre gestão dos negócios aqui da nossa cidade. E para você dar uma moral para aquele time que soa a camisa aqui no nosso quadradinho, então você já deixa aquele seu like ali para a gente transbordar essa informação para todo o nosso DF. Já se inscreve no nosso canal e já aciona o sininho, que dali quando subir algum vídeo você já vai ser notificado. Galera, nesse episódio de hoje tem uma coisa muito bacana para todo mundo que estiver aqui assistindo, que é, em algum canto aqui nessa tela vai ter um QR Code e vai ter também um link ali no final da página de uma planilha de controle financeiro para você já começar a colocar o controle financeiro na sua empresa. Então é o nosso café levando números para você, então já baixa essa planilha, já começa a preencher. Se tiver alguma dificuldade, você entra em contato com a gente em algum desses canais que a gente tem pelo esse universo digital. No bate-papo de hoje a gente vai estar falando com ele, que é empresário, membro do Comitê Científico e do Instituto Lado a Lado pela Vida, presidente Centro-Oeste da Sobramex, dono de um projeto muito bacana que você vai conhecer aqui, é aluno, que visa os cuidados integrais da saúde da família e das empresas. Casado com a Claudinha, pai de 2 joias, e nos momentos vagos ele também é médico, porque aqui nós estamos falando com um grande empresário, Flávio Noronha. Muito bem-vindo, meu amigo. Opa, obrigado, Antônio. Sabe que é um prazer estar aqui para a gente poder falar aí sobre saúde, gestão, a gente poder entender essas mudanças que estão acontecendo aí no nosso dia a dia, mudanças rápidas com todo esse processo aí desse adoecimento mundial que aconteceu, e aí a gente traz muitas mudanças intensas. E como é que você vê essas mudanças, então? Você acabou de falar um ponto bem importante, que é a pandemia, que assolou não só Brasília, assolou o mundo todo, mas especialmente em Brasília. Como é que você enxerga a mudança do mercado de saúde? Que ele, assim, foi extremamente impactado. A gente tinha um jeito de prestar saúde, a gente chegou diversas tecnologias de uma vez que tanto médico, quanto profissional, quanto empresário, quanto paciente, todo mundo teve que se adequar de uma vez só. Como você vê essa chegada, essa mudança dentro da área de Brasília, dentro da área empreendedora da área de saúde de Brasília? Assim, a pandemia foi um grande divisor de águas, né? De águas. Então, assim, a gente teve um monte de empresa que estavam abrindo ali naquele olho do furacão, ninguém sabia o que estava acontecendo. A gente tinha um monte de empresas já extremamente consolidadas, e a gente tinha empresas em consolidação e um monte de projeto em andamento, né? E parou todo mundo. De repente parou todo mundo, parou tudo e ninguém sabia o que fazer. E aí a gente tinha uma série de regulamentações que estavam emperradas, né? Principalmente as de teleatendimento, telesaúde, tanto emperradas lá no Ministério da Saúde, emperradas nos conselhos, né? O Conselho de Medicina vinha com a telemedicina, né? Com a teleconsulta, telemonitoramento, e tinha ainda alguns entraves, alguma resistência, né? Também, né? Dos profissionais, uma desconfiança do próprio mercado. E aí a gente abriu tudo. E aí, no final das contas, falou, e agora como é que cuida de todo mundo? Abre tudo isso aí, vamos fazer tudo isso funcionar. E aí a gente teve uma questão que foi, como é que a tecnologia avança rápido para poder fazer tudo isso? Né? Como é que você regulamenta? Então, a tecnologia, o atendimento à distância, essa agilidade no atendimento, eu acho que isso foi o grande impacto, essa grande mudança, porque a gente começou a se entender que é possível fazer saúde, entender saúde, entregar tratamentos de saúde à distância, de forma mais otimizada, de forma mais agilizada, com tecnologia, e a gente descobriu que, apesar de todas as gerações, é possível todo mundo entender das tecnologias e fazer a coisa acontecer. Como é que você vê isso assim? Você está comentando que chegou, a gente veio, todo mundo começou a entrar na tecnologia. Até pouco tempo atrás, a gente entrava num consultório e ele era básico, ele tinha um papel, uma caneta e o médico ali te escrevia e você ia embora. Isso não tem 15 anos, não tem 10 anos, sei lá. Agora você tem prontuário eletrônico, você tem uma série de outras tecnologias que foram adentrando consultórios, e eu não vou nem falar de grandes empresas, porque aí ali a tecnologia está dada de balde. Mas para o pequeno e médio empresário,
daqui de Brasília que teve que passar, como você viu essa assimilação dessa tecnologia toda para quem tem ali uma empresa pequena? Às vezes ele é só um médico, tem uma secretária, às vezes ele faz um procedimentozinho simples ou outro ali, um dermatologista, enfim. Como é que você viu a entrada dessa tecnologia e a assimilação dela? Eu vi que é o seguinte, assim, sempre gostei da tecnologia. Sim. Sempre gostei, acho que a tecnologia, ela é, né, essa coisa que agora é até uma profissão, né, o futurologista, né? Sim. Antigamente todo mundo achava que o futurologista é quem lia cartas, né, aquela coisa Tarô. toda, né, era aquela coisa do holístico, e agora é profissão, o futurologista, e eu sempre olhei para o futuro e olhava e falava assim, como é que vai ser daqui para frente? E aí esse é taxado assim, até parece meio louco, né? Porque tu tá Sim. olhando para lá para quê? E aí você começa a ver, já havia tecnologias que já existiam, mas é difícil assimilar, né? No primeiro momento, como é que se assimila um monte de tecnologia, como é que se assimila tudo isso, como é que legisla tudo isso. Então eu vi essas tecnologias já acontecendo, então já lá já tinha prontuário eletrônico. Lá eu já tinha prontuário eletrônico, dentro da clínica, prontuário eletrônico, né? Agenda eletrônica, agenda online. E eu já via essa procura começar a crescer. O que a gente tem hoje para quem está entrando? Quem está entrando já entendeu A regra do jogo é essa. que a regra do jogo é essa. Você tem que ter isso. Agora, quem vinha antes ali da pandemia, que ainda tinha um processo até para regulamentação também, que emperrava um pouco, a gente viu que isso acelerou, que tem essa resistência, que ainda está ali com prontuário ainda tem. Prontuário de papel. papel, ainda tem O arquivozão o ali. arquivozão, abre lá, encontra os nomes, ainda tem, ainda tem. Mas, né, a dificuldade, às vezes, de assimilar um computador, um notebook, né, colocar um tablet. Então, mas essa tecnologia, ela veio para ficar. Então, quem não se adaptar, quem não entrar para esse jogo, ele não, assim, ele, na verdade, ele tá lá na idade da pedra, muito rápido o que aconteceu. Então, hoje a gente olhar essa tecnologia que ela tá acessível. Que a gente tem ainda aquela falsa sensação de que ela é muito cara, mas ela tá acessível. Hoje você consegue colocar um prontuário eletrônico a R$ 40 por mês. Hoje você consegue colocar, tem plataformas que são gratuitas. Então, os próprios conselhos hoje, eles oferecem um Mecanismos para mecanismo você. que não é tão robusto, né? Que não tem tanta inteligência artificial, Mas né? já vai. Mas que você consegue fazer, porque também existe a lei de proteção, né, geral de dados, que você precisa arquivar aquilo ali em algum lugar. Então, essa tecnologia está acessível. Ainda vejo um certo temor, uma certa resistência para alguns, né? Os pequenos, quando eles entram, estão um pouco perdidos. Foi muito rápido, estão um pouco perdido. Quando vai entrar, como é que eu coloco isso? Né? Porque a gente tem que pensar também na capacidade do computador que você vai ter. Não adianta você querer ter, né, um processador i3 segunda geração, porque ele não vai dar conta. Então, assim, e aí, olha só como é que a gente está falando de... Tô falando de máquina potente. Eu tô falando de uma máquina assim que... Quando que iria imaginar que a gente ia estar sentado aqui falando sobre, né, capacidade de processamento de dados num computador, do notebook, né? Antes a gente pegava o papel, escrevia, era quanto cabia para eu colocar lá no meu armário. E pronto. E agora a gente começa a pensar. E aí os pequenos, eles começam a pensar assim, como é que eu coloco isso? Porque isso também gera custo, né? Sim. Então, como é que eu faço tudo isso? Como é que eu me adapto, Como né? é que eu me adapto? E como é que eu me adapto a ter um consultório, uma clínica que ela seja mais inteligente? Porque a inteligência, a tecnologia, ela não veio só para trazer mais custo. Ela veio também para agilizar e facilitar o trabalho. Falou um negócio agora importante, engraçado. Numa das consultorias que eu estava prestando numa clínica, aí eu cheguei lá e olhei o sistema, era um sistema antigo, talvez desse que você tenha comentado, que era mais simples. Eu falei, pô, por que você não se adapta e coloca um sistema melhor? Ele consegue te trazer informação, dado, consegue trazer característica do seu quadro populacional que você atende, enfim, se eu utilizar esse prontuário num formato mais inteligente. Aí ela virou para mim e falou assim, mas é que eu tenho medo de me adaptar à nova tecnologia, essa aqui eu já aprendi. E aí ficou assim, eu falei, pô, mas isso é muito simples, assim, hoje em dia você tem diversas formas, cara, de você mandar WhatsApp eletrônico pra pessoa, pra poder marcar agenda, ela entra lá num pop-upzinho, ela clica, ela já marca a agenda ela mesma e tal, ela falou, não, Deus é mais, eu quero só isso aqui, moço, eu gosto só de atender. Eu falei, então tá bom. Tá bom. E aí mas é isso, aí eu fico olhando, porque assim, é um negócio que, como
você fica olhando, né? Porque quando a gente pensa em gestão, você que trabalha com gestão aí, É. né? Muito mais intenso do que eu, né? Quando você trabalha e você faz a leitura da gestão, que você busca, que você tem que se adaptar um pouco mais e que é gostoso, né? De você entender. Quando você começa a olhar a gestão, e eu entro nas clínicas, e aí eu participo ali das clínicas, aonde eu vou, eu sempre, né? Porque a gente tem essa coisa de, se a gente Como é colocar que é? isso, e se aquilo ali, e, né? Então você fala assim, deixa eu, só Só isso não dá um aqui, dedinho né? meu aí. Vamos colocar só isso aqui. E aí você coloca e você vê como otimiza e como as pessoas elas falam assim, "Ué, por que não coloquei isso antes, né? E aí a gente tá falando assim, às vezes de um sistema, e nós estamos falando às vezes de uma impressora com Wi-Fi, Sim, coisa simples. né? Aí tu fala assim, e aí às vezes tá lá a impressora, você só programa a impressora para ela imprimir frente e verso. Então, assim, então você tem umas tecnologias que são simples, mas que elas agilizam a vida ali no atendimento, tanto para o paciente, como para a secretária, para o profissional. Então você traz todas as facilidades, mas existe ainda uma certa resistência. O que você falou aí? Sim. Essa resistência dele falar assim, mas isso vai me trazer primeiro mais custo? Né? Hoje a gente tem tecnologia que ela não traz mais custo porque Baratearam bastante. baratearam bastante. Hoje, porque a gente está falando hoje de plataforma de prontuário eletrônico, que ela traz um financeiro, que ela traz a gestão de agenda, né? Que ela traz a marcação online, que Ela ela faz essa comunicação por e-mail, né? Ela faz a comunicação por WhatsApp, a comunicação por WhatsApp agora que as plataformas estão conseguindo, porque tem toda uma questão da própria Meta liberar, né? o O acesso. acesso, a API, e aí libera, às vezes é muito restrito, né? Então, Sim. só para você mandar uma mensagem simples, né? Então, assim, então, mas a gente já tem. Então, assim, então hoje a gente tem uma série de coisas que facilitam. E quem vem chegando, né? As médias que já estão um tempo no mercado para poder se adaptar, fala assim, como é que eu treino também a minha equipe? Sim, E, a dificuldade foi justamente essa, porque ela é, já tinha passado pelo processo de implantação de sistema, e aí trocar de sistema, ela falou, não, trocar de sistema. Eu falei, mas você tem uma série de benefícios. Mas ela não conseguia enxergar os benefícios. Ela falou, isso vai ser para travancar minha vida aqui e eu não quero isso. Aí eu o, falei, não, então de fato é melhor o aí, feito do que o perfeito. aí eu trago para essa questão aqui que quando a gente fala assim, que a gente precisa de gente, porque quando a gente fala de pequeno, fala de média, é equipe restrita, né? Pequena, Sim, né? É ali um orçamento que às vezes está mais apertadinho. apertado, né? Para implementar uma coisa exige de muito esforço de quem está ali, né, gerenciando, quer dizer, o dono que gerencia tudo, né? Então, assim, mas a gente tem um livro que eu acho muito legal que fala sobre, se eu não me engano, é José Galó, foi o presidente, né? Foi quem mudou toda a trajetória da Renner, né? Que a Renner era só lá no sul, que tinha umas Sim. empresas no sul. E aí ele fala sobre encantamento, que a gente precisa encantar quem está dentro da nossa empresa e para a gente poder conseguir encantar, né? Quem está fora. Porque se você se encanta, né? Dentro, Dentro, você leva isso pra você leva fora. isso para fora. A gente não está aqui à toa, Sim. né? É porque teve uma conexão, teve um encantamento. Calma lá, eu tô casado. Pode deixar, Claudinho, não quero ele não, viu? Então, mas tem isso e a gente conseguiu se conectou em conversa, num curso, aquela coisa toda. Mas aí ele fala da questão do encantamento, que é como é que a gente atualiza as pessoas o tempo todo. Então ele fala assim que o encantamento ele passa pelo esse processo de treinamento. Então a Renner, né, do livro ele já não é mais presidente, mas assim, do Aham. livro ele já traz que a mudança começou por isso. Começou a encantar e mostrar tudo isso dentro do treinamento onde mostrava uma série de coisas. A gente tá falando de saúde aqui e eu tô falando sobre loja da Renner. E foi justamente isso que ele trouxe lá. A gente tem que falar de outros setores Pra poder trazer para talvez pro poder trazer nosso. para dentro do nosso. E E tu falou uma coisa agora bacana, só aproveitar teu gancho aqui. A gente está falando sobre mudança tecnológica, está falando sobre mudança estrutural dentro de clínica, dentro de atendimento, mas em Brasília especificamente aconteceu uma mudança nos últimos 5 anos, que foi a chegada de grandes players em Brasília que não tinha. A gente tinha ali o Leal com a rede Santa aham, Lúcia, e agora a gente foi chegando o Redditor, foi chegando agora a a DASA. DASA, agora a gente chegou ao Cora, que comprou ali o pessoal aqui em Taguatinga, em Ceilândia, aqui em Brasília. E aí, como é que você vê isso para a área médica? Chegamos grandes players, demos uma profissionalizada, porque todo mundo tem um protocolo de atendimento, o Ciro chegou também, né? Então É. você tem todo um novo arcabouço de grandes O players Einstein aqui, também o chegou, Einstein né? também.
E aí, como você vê para a área médica específica, assim, agora eu preciso me profissionalizar, tanto enquanto consultório, quanto empresa, quanto profissão. Então, assim, a gente tem formado profissionais para atuarem nesse novo cenário candango, porque é um cenário mais candango. Em São Aham. Paulo você já tinha isso, no Rio você já tinha isso, e aí chegamos em Brasília com toda essa nova estrutura. Como está a formação dos nossos profissionais, a entrada nesses novos players? A gente está importando gente, não está importando gente, estamos dando conta de segurar o recado. Então, como é que você vê essa chegada, essa Essa, mudança? E agora já estamos falando, além da mudança da tecnologia, uma mudança estrutural mesmo em e, Brasília. se a gente não se dá conta disso, daqui a pouco é o que acontece, a pessoa fala assim, a gente não consegue ter espaço para trabalhar, a gente não consegue ter espaço para atuar, a gente começa realmente a perder espaço, porque tem uma verticalização, né, da saúde, onde os grandes estão comprando e tá fazendo. E isso já vem, não é de hoje, isso vem Não. e vem de outros setores também, que eles fazem as fusões e aquisições, e eles vão pegando todo mundo, vão fazendo as grandes redes. Os supermercados sempre Foram. passaram por esse processo, se constroem grandes grupos de supermercado e daqui a pouco um outro grande grupo vai se juntando, a gente vê o grupo Carrefour que compra todo mundo, Sim. né? E assim a gente está vendo o DASA que fez isso, né? Pegou o Hospital Brasília, né? O Hospital Águas Claras tinha terminado de construir, e aí a gente vai vendo, né? A DASA, Hospital, Laboratório Exame, então eles vão juntando tudo, né? Os grandes. Essa verticalização, o que que ela faz? Primeiro que ela traz toda essa questão, traz tecnologia, ela começa a pensar em reduzir custo, e aí, quando a gente pensa em tudo isso, ela traz profissionais. E aí ela reduz também o número de pessoas que estão ali trabalhando, porque ela começa a trabalhar de uma forma muito mais otimizada. Que eu não estou falando que isso é ruim, não. Sim, Né? é Isso jogo não é do. É, ruim, é não. É o mercado. É mercado. mercado. Né? Então, assim, começa a trazer. Aí eu vejo assim, a medicina, a gente já está já agora para entrar 225 novos cursos, novas escolas de medicina no país. Tu já imagina, são 540 mil médicos já no mercado. E a gente olha o mercado candango, nós temos 6 escolas de medicina. Temos 6 escolas de medicina. Aí você fala assim, como é que absorve tanta gente? São 26 mil médicos lançados no mercado todo santo dia, Sim. todo ano, né? Você fala, como é que se tem como absorver? Tem como absorver. E como é que eu vejo essa verticalização? Eu vejo, né, que hoje tudo tem essa pegada das redes sociais, né? É a tal da collab, né? A rede social é a collab. A collab, a gente ainda continua pensando como eu trabalhando sozinho no meu consultório, né? Que só aí eu preciso ter a minha clínica e aí eu preciso e a gente tem que começar nessa questão. Como é que a gente junta Força. força para construir um negócio onde eu não precise ter que ir lá e ficar brigando com os grandes, que a gente não consegue brigar com os grandes, Sim. né? E que eu também não fique correndo na esteira, né? Que eu não vou sair do lugar nunca. Se- Então eu vejo assim que a gente precisa ter essa collab. E eu vejo essa dificuldade. A faculdade continua não construindo para se pensar e depois quando eu sair, Pois é, que é uma né? coisa que é engraçada, né? Porque eu É, vejo aqui, não só em Brasília, mas no Brasil todo, mas especificamente aqui em Brasília, que a gente está tratando aqui no Café com Números, o profissional da área de saúde, ele não é formado para ser empresário, mas eles são grandes empreendedores, porque todo mundo entra na faculdade, a grande maioria já sai ali falando, bom, eu vou passar pelo período de fazer a residência e tal, e depois eu vou abrir o meu consultório. Eu vou abrir a minha empresa. Só que ele nem pensa em abrir a é, minha empresa, ele nem fala esse nome, eu vou abrir o meu consultório. é. Eu quero ter meu consultório para atender meus pacientes e tal, porque é o meu sonho de desejo e tal. E ele não pensa como um Quando a gente, negócio, né? quando a gente fala de gestão, isso aí não é negócio, isso é ego. Então a gente tem. Porque a faculdade ela tem um papel fundamental que é motivar. A gente não pode esquecer disso, que ela tem que motivar. Não pode dizer pra gente. Imagina tu entrar numa faculdade de medicina e de repente O os professor professores começam a falar pra você: olha, o mercado tá saturado, não sei o que. tá difícil, você não Que vai é isso? conseguir. Segundo dia tu vai embora, fala assim: ó, pai, eu tô pensando em outra coisa pra fazer, Que esse aqui vai né? encher de gente e Vai não vai cheio ter de futuro. gente, eu vou pro mercado financeiro, vou para outra área. Você Então, blogueira. você é blogueiro. Então, a faculdade ela tem esse papel de motivar, Sim. né? Ela tem esse papel motivacional. Só que essa questão ainda do business, do negócio, ainda não, a gente não tem isso ainda fortalecido. Que a gente precisa, em primeiro lugar, é pensar assim, eu, claro que a gente tem a questão, meu sonho é ser médico, vou estudar, vou ser médico,
Mas quando a gente começa a pensar em negócio, quando eu for abrir eu vou abrir meu consultório, quando eu formar aquela coisa toda, quanto custa a minha faculdade ao longo dos anos? Né? Quando você começa a pensar nisso, qual vai ser o retorno, né, Desse meu investimento desse meu todinho. investimento? Né? Porque senão a gente vai fazer lá igual a menina lá no Big Brother, né? Não tem lá a Amanda, que é médica, e aí ela fala assim, eu tô aqui no Big Brother porque eu tenho uma dívida de 500 mil com fiéis. Eu falei, mas, né, Qual é a será que ela correlação disso? queria, será que ela queria ir pro Big Brother, ou será que ela só queria ir para poder pagar a faculdade, né? Aham. Aí tu fala assim, né, houve algum planejamento, né? Será que é uma estratégia também do Big Brother, né? A gente pode No- pensar que é um reality show, né? Mas é mais ou menos isso. Ah, e agora eu formei, agora eu tenho que pagar meus fiéis. Como é que eu faço? Né? Então, assim, e a verdade tem que ser antes, né? E assim, as instituições, elas não pensam Não nisso, pensam nisso. né? Então, assim, e mesmo na rede pública, né? Você está numa universidade pública, eu vim da universidade pública, você tem que pensar assim, são 6 anos de dedicação, aí depois é mais residência, né? E aí você tem um custo, né? Porque a gente tem um custo do tempo, a gente tem um custo, né? Um custo financeiro, Sim. e aí você fala assim, como é que traz, né? Como é que vai ser esse retorno? Qual é o ponto de equilíbrio disso, né? E aí a gente ainda tem uma outra coisa que é que a gente tem a questão do que acho que está cada vez menos, mas era aquela questão do sacerdócio, né? Você é médico, você não pode pensar em dinheiro, você não pode falar em dinheiro, você não pode tocar em dinheiro. Só que é profissão, da onde a gente sobrevive, né? Onde eu pago a escola das minhas crianças, né? Onde eu vou lá no mercado e compro, né? O arroz, feijão, a carne, né? Tem Legume, inflação para médico verdura. também. Tem inflação para médico igual, entendeu? Pago aluguel, né? Então, assim, aí a gente começa hoje a não pensar mais nisso. Mas eu olho assim que o mercado em Brasília, a gente tem espaço. E a tendência, eu acredito que vai ser igual a gente fazer igual os grandes fazem. É a gente se juntar, porque o que eles fazem é isso. Na verdade, eles fazem aquisições, fusão e aquisição. E aí a ideia, o que acontece, na verdade, é o que vem. Teve agora, que é um dos maiores eventos de criatividade, né, que a gente tem, que é o SWSX, né, que ele aconteceu agora, terminou agora, no final de semana passado, que aí ele fala sobre a criatividade, o que vai acontecer com o meio criativo, porque a gente vive no meio criativo, Sim. porque, né, a gente fala de captação de cliente, a gente fala de gestão de consultório, de gestão de clínica, né, a gente fala assim de atualização, né, como é que eu faço essa abordagem? A gente fala assim, e eles falam assim, porque a gente precisa ser criativo para poder fazer essa construção. Eles falam de criatividade, de marketing. E aí, como é que você faz isso? Eles falam que é esse mercado colaborativo, que é isso que a gente está fazendo aqui. A gente está fazendo, Troca né, uma de- troca de conhecimento, de informação, né, uma troca de energia, né, tá fazendo um bate-papo. E a gente vê que é isso. É que eu não preciso ter um consultório, ter uma clínica onde você tenha que ir lá todos os todos os dias, dias, toda bancar semana. todo o custo, bancar tudo Nada. como uma regra de negócio. Não, eu preciso ter um parceiro onde a gente tenha regras, né? Porque aí existe esse medo também dentro do mercado que você fala, vamos ser parceiro? Vamos. Aí, mas como é que Bom, vai ser? Não, eu mando pra você, você manda pra mim. Ah, beleza, mas e aí? eu nunca mando pra você nunca manda pra mim, É, e mas aí aí. fechou. Não, mas aí você não tem um contrato de Prestação de prestação de serviço. serviço, confidencialidade, né? Pra trazer informações e você poder, né? Não sair divulgando as minhas informações, nem eu divulgar as suas. A gente não tem, né? Um contrato de exclusividade. Olha, eu faço tal, entrego tal serviço, né? Como é que a gente faz para poder a gente ser parceiro? E até vou um pouco mais longe, que outro dia tive a experiência de ir numa clínica e eu achei muito interessante. Cheguei lá para ser atendido, e aí eu fui, que eu falei, pô, ela justamente vendia isso, uma clínica integral. Aí eu falei, pô, bacana, então eu vou lá para entender como é que funciona essa clínica integral. Aí eu fui na primeira, ela falou, não, você tem que ir na médica. Eu falei, tá, então beleza. Fui na médica generalista, ela pegou, eu falei, bom, ela vai passar agora os exames, que eu preciso ter um exame de sangue, alguma coisa, e ela vai poder me passar para a próxima cadeira, que era uma endocrinologista. Aí eu falei, não, bacana, então fechamos. Então ela vai vir aqui, depois vai me jogar na nutricionista e tal, e assim eu ia caminhando dentro das ações. Aí eu falei, bom, quando chegou lá, ela passou a relação e falou assim, não, mas olha só, sua próxima consulta é com a endocrinologista, mas ela pode te passar outros exames. Aí eu falei assim, ué, mas então pra que eu tô aqui? Aham.
E aí começou a quebrar a cadeia. Aí depois, quando eu fui lá, eu falei, não, tá, vamos seguir o ciclo para entender como é que funciona. Aí quando eu fui marcar, ela falou assim, não, você vai no nutricionista antes. Aí eu falei, ué, mas como é que eu vou no nutricionista antes da endocrinologista? Se eu falei, eu tô entendendo que a endocrinologista vai ver como é que estão todas as minhas taxas e vai passar para o nutricionista o que eu devo me alimentar para poder melhorar minha qualidade de vida. Mas não, ela falou, não, isso aqui não tem nada, não tem uma ligação um com o outro, não. Aí eu peguei e falei, não, então tá bom, obrigado. Você quer marcar com as duas? Eu falei, não, não, obrigado, eu tô satisfeito por aqui. E fui embora. Porque foi isso que você acabou de falar. Não é só se unir, eu tenho que ter um É, protocolo, é um isso, negócio. é. Então, assim, pô, eu tava lá numa cadeia, então, assim, vai ter 3, 4 profissionais. Onde é que a gente se complementa? Onde é que a gente interage? Qual a área de intersecção da gente? Vamos montar um negócio? É E por- exatamente isso. Eu preciso, porque hoje, o Antônio, que você está falando aí, é o que eu fico olhando e que é uma dificuldade muito grande de se fazer, é pensar como é que eu entrego algo que ele tenha um processo de entrega. Porque você tinha uma necessidade sim. e você quer resolver aquela tua necessidade. E quando eu Você, olhei, era um lugar único para resolver tudo. é, Eu falei, cara, tô tu no falou, é o céu. que eu quero, tu falou o que eu quero, é isso que eu quero. Não, eu quero lá, eu vou lá, faço meu atendimento, eu preciso de um neuropsicólogo, e tem que estar ali para poder fazer uma avaliação neuropsicológica. Ah, preciso de um nutricionista que ele esteja ali também e que seja integrado, que um entenda do protocolo do outro. E aí a gente tem essa questão que, e aí quando a gente fala assim, como é que vai o mercado? Como é que vai o mercado de Brasília? Como vai todos os mercados? Eles vão, é nessa linha de ser integrado, de ser parceiros e de entregar, né, uma mesma ideia, porque você vai lá procurando um determinado. Porque, Até porque a saúde é minha, não é do claro, médico, né? porque, Então, porque não adianta eu querer falar assim, olha, não adianta que eu não vou prescrever anti-aging. Não vem querer me pedir hormônio, foi até proibido agora também pelo Conselho Federal de Medicina, mais uma vez, aham. né, para regulamentou. Mas eu não prescrevo esses parafernálias de anti-aging, esse negócio todo. Aí não adianta tá dentro do meu sistema ali de atendimento um nutricionista, ou um psicólogo, ou um outro médico endocrinologista, ou nutrólogo, que ele seja um adepto a esse tipo de terapêutica. Porque quem vai procurar esse tipo de atendimento, né, às vezes de anti-aging, eu quero colocar todos os hormônios, o chip do não sei o quê, tomar as vitaminas, não sei o que lá, aquela coisa toda, ele não vai me procurar. Ele quer procurar aquele outro profissional. Aí há choque, né? Há choque de interesse. Sim. O meu interesse, o interesse do colega e o interesse do paciente. E aí aonde a gente tem esse serviço que é um pouco, que ele está um pouco mais consolidado, tem as clínicas de dor, que eles têm conseguido fazer isso. Porque você cria programas, né? Você tem a construção de programas que vai resolver um problema ali em específico que incomoda Integral. muito, integral. Então a gente tem as clínicas de dor, que eles têm? Eles têm um anestesista que vem trazer, porque se precisar fazer bloqueio, alguma outra coisa assim, você Ele tem tá um ali. anestesista. Você tem o reumatologista, porque se for alguma dor reumatológica, você consegue trazer junto isso aí. Você tem o cirurgião, porque você precisa de algum tipo de cirurgia, né? O neurocirurgião também, se precisar descomprimir algo dessa forma. O neuro, né? Você tem o clínico, e aí você traz também os outros que você pode trazer traz as outras especialidades também, Fisioterapeuta, traz não sei o quê. fisioterapeuta, traz o psicólogo, porque quem nunca teve uma dor psicológica, né? Sim, Aí tu tem lá, sim. né? Tá vendo na televisão, cai um negócio no pé do cidadão, você Tira o puxa pé o do... teu pé porque tu sentiu a dor, né? Então, assim, e tem coisas que são, né? São psicológicas. E aí essas clínicas, a clínica de, né, as clínicas de dor, eles têm conseguido fazer Um isso, protocolo integral de um saúde. protocolo integral. E aí eu acho que eu vejo esse como um caminho para Para os menores, os por exemplo. menores. Porque você não fica brigando com o mercado, porque os maiores já estão fazendo isso. Se você for ver, você vai ter um cuidar mais, onde entra lá o idoso, e aí ali já tem um concierge que começa a colocar uns nomes bonitos, né? Sim. Diferente. Aí tem um concierge que vai orientar, que aí ele tem uma boa visão da área de saúde, dessa área, e aí ele não é um profissional de saúde, né? Não é um enfermeiro, um técnico de enfermagem, Mas não é muito mais um médico, gestor. mas é uma pessoa que consegue gerenciar isso aí, e aí ele vai gerenciar como é que vai ser esse cuidado. Ah, não, esse cuidado, vamos começar primeiro com o nutricionista, vamos passar pelo médico,
vamos passar pelo psicólogo, vamos ver a questão da fisioterapia. Ele gerencia, ele otimiza e a partir daí vê o que realmente é a necessidade. Então os grandes já começam a fazer isso. Onde funciona também muito bem essa gestão do cuidado e uma gestão integrada e bem harmônica, a gente vê que é na oncologia. A oncologia também A oncologia funciona ele bem. consegue fazer esse gerenciamento e, E passando por outros passar profissionais, por outros e profissionais tocando. e as etapas. Porque às vezes não é todo mundo de uma vez. Sim, Não é todo mundo de uma sim. vez, né? Tem a evolução da Você não vai, doença, tem a evolução você não daquilo. precisa passar no cirurgião se você vai fazer a quimioterapia. Você primeiro passa na quimioterapia, reduz o tumor e aí depois passa pelo cirurgião. Ah, não, mas primeiro tem que reduzir o tumor com cirurgia. Então reduz primeiro com cirurgia, depois passa a quimioterapia, depois só que você precisa passar por etapas profissionais diferentes, às vezes locais diferentes. Você acha que um bom começo para pensar? Então, eu estou aqui agora, eu acabei de me formar, ou também já estou na jornada há algum tempo, sou médico, estou aqui, estou querendo entrar, para mim poder montar o meu negócio, fazer o meu negócio dar certo, fazer essa interação, eu começar a pensar em como é que seria esse tão falado caminho do paciente, para mim poder montar o meu negócio e falar, bom, agora eu vou me unir e montar meu negócio da área de saúde. Acho que seria um caminho entender como é que se trata essa doença, entender em que estágios vamos, para você poder entrar, ou entender assim, não, eu trato de diversas, eu sou uma policlínica, eu trato de diversas especialidades, mas eu sou um prontuário só. Eu sou um CPF só, eu sou um beneficiário só, uma vida só, dependendo de onde eu esteja, né? Que o plano de saúde é beneficiário, para Previdência eu sou não sei o quê, então eu sou uma única pessoa. Aí você vê isso assim acontecendo, você vê essa abertura dos profissionais da área de saúde, falar, pô, a gente pode pensar nisso, como tratar, tomar o cuidado do paciente em si, sem ser só eu vou abrir o meu negócio e ser uma ação reativa, né? Porque eu vejo muito hoje ainda é reativo. Eu abro o meu consultório, eu tô aqui na minha sala, aí depois começa a não entrar gente, aí eu ligo num menino que tenta agilizar plano de saúde, esse menino me cobra uma facada para poder eu ter um monte de convênio. Na hora que eu consigo os convênios, eu reclamo que os convênios são baratos e me levam 90 dias para me pagar, viram um caos, aí eu fico, pô, mas não entra ninguém. Quando entra todo mundo, eu falo, pô, mas tô trabalhando pra caramba, mas não pago a conta, e vira um caótico, e eu todo tempo eu não penso nesse cuidado que eu estudei na faculdade, né? Como é que a doença se inicia, como é que a doença termina, como é que eu trato, quais os parceiros que eu preciso ter para aquela especialidade que eu tenho. Você vê essa falta de sair da caixinha, vir para o alto e pensar nessa. A parte, eu acho que eu vejo assim, que a parte técnica, você passou pela faculdade, a parte técnica você vai Venceu. aprimorar. Você vai aprimorar a parte técnica. Se você quiser ser endócrino, você vai aprimorar a parte técnica na endócrino, você vai aprimorar a parte. Isso é obrigatório, isso é um caminho sem volta. Então, Sim. assim, não tem para onde você correr, você vai aprimorar, você querendo ou não, você vai aprimorar. Você vai abrir teu WhatsApp e de repente vai aparecer o teu grupo de faculdade, olha um novo estudo. Vai cair na tua cabeça de qualquer jeito. Você pode ser o cidadão o que menos estudou lá, aquele, Você vai ser levado. você vai, pessoal. Então, a parte técnica, ela não é, acho que não é a questão, não é o problema. Acho que a parte, eu acho que é a parte de gestão. Acho que eu sempre falo que todo mundo deveria fazer um curso de empreendedorismo. Todo mundo. Todo mundo. Não é que você tenha que abrir um negócio, não. É para você entender de processo. Para você entender que existe um processo de trabalho, existe um processo de gestão de pessoas, existe um processo de gestão do problema, existe um processo de gestão do risco, existe um processo de gestão financeira. Então você precisa entender que existe todo esse processo e você fala assim, por onde eu começo? E aí você começa a entender que precisa ter contrato. E aí quando você fala assim, eu preciso ter contrato. Contrato de quê? Contrato ético, né? Um contrato social, né? Um contrato social que é o papel, se eu vou ter um Sim. sócio, como é que é? E se eu não tiver sócio também, eu tenho que ter um contrato social. Né? Então assim, para onde é que eu vou e como é que eu vou? Aonde eu consigo buscar essa informação? E aí, eu acho que é esse o caminho para quem está começando, para quem está saindo da faculdade, para quem está na faculdade. Quanto mais cedo a gente aprende sobre isso, mais fácil fica o caminho, fica a trilha. Porque hoje tem essa coisa do romantizar o erro. Ai, quem erra, não sei o que. Ninguém quer errar, não. Não. Tu acha que você quer chegar e vou abrir um Gastar negócio e de dinheiro, repente guerrar caro. ninguém entra no teu consultório, o telefone não toca. Você coloca tudo bonito porque alguém diz para você que você tem que ter um emadeiramento, que você tem que ter uma luz. Às vezes você não precisa nem de nada disso. E quando você aprende
empreendedorismo, quando você aprende gestão, você entende assim, que às vezes o teu negócio, o teu consultório, a tua sala, né, a tua clínica, que você está com aquele sonho, porque você tem às vezes um espaço que está ali que você comprou ao longo do tempo, ou ganhou, né, se organizou para aquilo ali, você começa a entender que aquilo ali, às vezes, eu não preciso ocupar todos os espaços. Eu não preciso ter tão chique. Eu não preciso, às vezes, ser tão chique, né? Eu não preciso, por que colocar uma luz de LED? Imagina colocar aquelas luzes de LED, não sei o que custa R$ 4.000 para tu colocar, para ficar a coisa mais linda do mundo. Aí acontece o que você falou, vai atender uns planos de saúde que diz que vai te pagar em 90 dias, enche a tua agenda, né? Não fecha a conta. E aí tu fala assim, O que foi que eu fiz? aí tu fala assim, e aí depois você fala assim, aí você fala, peraí, deixa eu dar um passo atrás. E aí a gente precisa ter uma coisa que é muito difícil. Primeiro que ninguém quer dar informação, né? Sim. As pessoas não querem dar informação, né? Fala assim, eu tenho um negócio, deixa eu ver como é que é teu negócio. Né? Que acontece nas famílias, né? As grandes famílias, né? As grandes oligarquias, né? Fechada aqui. Não, elas são abertas, que as oligarquias falam assim, olha, meu filho, você primeiro vai passar lá no Banco BTG Pactual para depois você vir trabalhar aqui no nosso Banco Itaú. E o BTG fala assim, não, traz ele aqui para ele poder entender, porque senão ele vai chegar cru lá. Vai chegar cru e vai pegar os vícios do teu banco. Os grandes, eles fazem isso. E a gente tem, no geral, muito receio, porque a informação é só nossa, só a gente tem essa grande ideia, só a gente consegue fazer. São 8 bilhões de pessoas no planeta. Tu acha que ninguém teve a ideia maravilhosa que você teve? A gente ainda tem muito isso, né? Na área de saúde, né? Muito mercado fechado, reservado, é minha ideia, né? Não tem um network do negócio. Você tem um network da saúde, da técnica em si, mas do negócio mesmo é fechado, né? Então as pessoas, e é isso. E aí você fala assim, como é que eu coloco uma mesa no consultório? Como é que é a posição? Porque tudo isso é regulamentado. RDC 50, da Anvisa tá lá, regulamenta. Sim. Aí como é que eu coloco uma mesa? Como é que eu coloco uma parede de ecografia? Onde é que fica a secretária? Né? Tem que ter ar-condicionado? Não tem que ter? Quantos BTUs tem que ter um ar-condicionado? Qual a temperatura ideal para uma sala? Tudo isso é regulamentado, né? Não tô falando nada aqui, não. Reinventando a roda. Eu tô trazendo coisas, né, do holístico, que de repente veio uma luz. E aí ninguém fala isso. E aí, de repente, quando você olha... Eu tive numa clínica, numa senhora, e ela me convidou, né, para ver se a gente conseguia, se fazia uma parceria. Quando eu cheguei lá, ela falou assim, aqui eu vou fazer 4 consultórios. Eu falei, onde você vai apertar esses consultórios aí? Aí me mostrou o projeto, que eu falei assim, tem que fazer o projeto com um arquiteto que seja da área de saúde. Não dá para ser um arquiteto que constrói prédios e apartamentos. Não dá para ser um arquiteto que ele constrói um prédio comercial. Porque é diferente. É diferente. Tem uma regulamentação que às vezes é aquilo ali que emperra 2, 3 meses abertura do abertura, porque o auditor vai lá, o Anvisa vai lá e olha e fala, não tem, para passar fita métrica lá de um lado e pro outro, fala, não dá. Aqui não cabe, aqui não passa maca, aqui não gira uma cadeira de rodas. Então eu acho que essa parte de buscar, né, que a palavra também da moda é mentor, né, uma mentoria, um mentor, alguém para poder ir lá e te ajudar e te falar, né, porque é isso. Porque eu, por exemplo, e não precisa ser amigo, não precisa ser nada disso, não. Quem que você conhece que tá ali e que ele vai ser a pessoa que vai te ajudar ali, que você vai encontrar ele uma vez, 2 vezes por ano. E ou só foi numa ligação, só foi num café que você foi lá trocar ideia, ou tu passou lá no consultório. E tem isso, às vezes eu ficava lá agoniado, né? A gente fica agoniado, né? Porque tu fala assim, mas o que eu vou fazer? Pra onde que vai esse trem? E agora? Aí tem lá alguém que tu pra fulano faz tal coisa. Fulano, pega o celular e fala... Resolve minha vida. Me ajuda aqui. Eu já vi que tu fez isso. Me conta como é que faz isso. Qual foi o desafio que você teve pra fazer? Como é que tem esse trem? Aí ele fala assim, Flávio, de vez em quando eu sento de madrugada na beira da cama e falo, rapaz, tô me vendo, né? E fico pensando, como é que eu vou resolver isso? E ali ele já, na verdade, fala, e eu resolvi de tal maneira, né? Te traz uma luz ali. Então, o caminho que eu vejo que é pra gente poder errar menos, porque é um desafio, né? Imposto, empreender é um desafio, né? Por isso que tem poucos negócios, né? Sim. E aí,
né, para o universo de profissionais que a gente tem poucos Tem negócios poucos abertos, né? negócios. Então, assim, eu acho que esse é o grande desafio. Eu acho que a parte técnica, o Antônio, Vai. ela é. Porque ela, tu já aprendeu, aí tu entrou na tua faculdade, tu já aprendeu o que é a parte técnica. Agora Agora, tu abrir lá, tu vai lá e abre a ACT, aí você fala assim, opa, tem é, uma série de aí processos. é empreendedorismo, aí é entender de gestão, é entender de pessoas, que esse é o caminho, que aí você olha e você consegue dar um passo atrás, porque esse é o dar um passo atrás e falar assim, não vou me deixar levar pela emoção, porque a emoção, gente, a emoção da gente ter o consultório montado, Bonito. bonito, a cadeira com aquele encosto de cabeça, assim, coisa mais gostosa do mundo, né? Que você olha o cheiro da máquina de café, isso é o emocional, isso é a coisa mais maravilhosa do mundo. Mas o racional ele tem que vir antes, Você falou um negócio né? interessante, que nessas consultorias, peguei uma turma que estava abrindo uma empresa, e aí eles estavam querendo montar um padrão A, que aí eles não pensaram na curva, né? Estão atendendo o padrão A, e eles me ligaram, falou, pô, você entende bastante essa relação com plano, você já foi gerente em plano de saúde, então você, pô, eu queria ver, abrir a empresa aí com você. Aí foram lá pro consultor, lá pro escritório, eu falei, não, bacana e tal. Aí ele foi me contando todo o projeto, eu falei, cara, o que você tá fazendo é uma clínica popular. Aí eu falei, cara, você tá no lugar errado. Você tá no lugar errado. Você tá querendo montar um negócio desse padrão. Aí era no Lago Sul que ele queria montar. Ele falou, não, porque no Lago Sul a gente tem uma boa referência e tal. Eu falei, mas você vai montar isso tudo no ticket médio desse que você tá querendo cobrar? Cara, você não vai parar de pé. Eu falei, seu negócio, mas ele vai ser muito bem aceito. Mas pra cá, pro lado de Taguatinga, pro lado da Ceilândia, não. Porque... Mas enfim, tem mais volume de gente e tem gente que vai querer comprar o seu produto. Aham. Eu falei, tem dinheiro em todos os cantos da cidade. Tem dinheiro no Lago Sul, tem dinheiro na Ceilândia, tem dinheiro em Taguatinga, tem dinheiro em tudo quanto é, tem Aham. dinheiro em tudo quanto é lugar. Eu falei, e o dinheiro que vai comprar o seu produto não tá aí. Não tá aí. Aí ele parou assim, falou, pô, nunca ninguém me falou isso, nunca um contador parou pra me contar isso. Eu falei, pô, mas pois é, ué, nunca você não parou pra pensar no negócio que você tá montando. E tu tá vendo, é porque as pessoas não buscam, né, Ajuda. ajuda. E aí todo mundo acha que vai gastar porque vai contratar alguém ou que vai buscar alguém para poder fazer isso aí. Um dia um camarada me ligou e aí eu vi que ele tava, né, pela nossa conversa, né? E aí eu vi que ele tava montando um negócio, né? Uhum. Aí ele falou, não sei o que, aquela coisa toda. E aí eu falei com ele, não, você quer fazer? Vamos fazer junto, né? Só que eu falei com ele assim, só que, né? Abriu mesmo, Ah, bora. vambora, a gente faz junto. E óbvio que nossa hora, né? Nossa hora tem um custo. A minha Sim, hora, a tua hora, né? Aí eu falei com ele, vamos, porque aí tem um processo já estruturado. já A roda. gente vai, coloca e tu vê, né? A gente vai ver como é que vai adaptar. E aí ele, você quer aquela coisa toda. E ele tinha uma noção de valores que era completamente fora da curva. Aí quando ele falou assim, mas eu pensei, aí ele falou pra mim assim, eu pensei que para poder montar um negócio assim, né, A uma gente clínica, não sei atender o e tal. quê, né, ia ser tipo R$ 1 milhão. Eu falei, não, Tá não. doido, Eu rapaz. falei, R$ 1 milhão, não, é muito menos que isso. Quando é que você Eu vai falei, tirar R$ 1 milhão em atendimento em plano de saúde? e eu Calma, falei, calma. não, e é muito menos para você poder abrir um negócio, né, na medida que ele queria, né. Uhum. Eu falei, se você quiser colocar uma ressonância, uma tomografia, você precisa de Aí tudo mais bem, dinheiro. não, aí tudo bem. Coloca mais dinheiro aí. Não sei o que, aquela coisa toda. Mas as pessoas, elas têm esse problema, que é o problema que a gente falou primeiro, que era, é, ele Rapaz, pergunta pra você, mas ele não quer abrir pra você, porque ele acha que aquela e- ideia, aquela é, coisa toda. Aí depois ele me falou assim, eu tô querendo, aí ele falou, abrir na região tal da cidade. uhum. Aí eu falei pra ele, olha, eu já pensei em abrir um consultório. Aí ele, mas e aí? Eu falei, é, é fora de rumo, né? Já tem clínicas consolidadas, né? Já tem espaço consolidado, já tem gente consolidada lá. Eu falo, tem uma população X Que o volume de atendimento é que, esse, é o que, estudo de que mercado. tá ali. Eu falei, assim, eu já pensei, mas eu falo, mas todo lugar tem espaço. Eu falo, mas hoje não seria o meu espaço de escolha. Às Uhum. vezes melhor a gente tá na Asa Norte, Asa Sul, né? Que tá saturado, tá cheio de gente, não sei o quê. Mas as pessoas circulam de toda a região de Brasília, Passa circulam no por plano lá. piloto, né? Tem a referência do setor hospitalar sul, setor hospitalar norte. Se você perguntar para alguém, onde é que você vai encontrar alguma coisa? Fala, se você não encontrar, pode ir na Rua das Farmácias, Sim. né? O cidadão Rua das Farmácias é lá na Sul, perto do hospital de base. Todo mundo fala, então, a gente sabe que circula aí.
Só que aí a gente tem isso. Primeiro que as pessoas, né, o camarada às vezes fica Travado com a receio, ideia. travado com a ideia é minha, não quero Se alguém dividir. tomar de mim, eu nunca. E depois, assim, eu trago como parceiro, ou será que eu trago como consultor, né? Ah, mas se eu trouxer como parceiro, né, eu vou perder? Mas se eu trouxer como consultor, será que eu também vou perder? Vou levar. Então, e aí é esse embate todo, e aí acaba emperrando essa questão da gestão. E aí onde a gente realmente, onde a gente bate cabeça, não tem, é todo mundo. Sou eu, é você, é quem tá na sala do lado, quem tá no consultório do lado, tá batendo cabeça todo dia, porque é uma série de mudanças. E a cada 4 anos Muda tudo. muda tudo. Muda Né? tudo. Então, assim, o nosso ciclo de vida, né? Eu falo que o nosso ciclo de vida, ele é de 4 curto. anos, porque a gente fica olhando assim, depois da eleição, como é que vai ser? Né? Porque, assim, Verdade. o ciclo de 4 anos. Depois da eleição, como é que vai ser? Porque daqui a pouco, né? O que Muda. a gente tem agora, querem mudar toda a questão fiscal. Aí você pensa, vai melhorar? Não, vai melhorar porque vai simplificar. Mas você fala assim, mas será que vai melhorar? Né? Vai baixar custo? Aí você começa a descobrir que não, que dependendo do teu setor, você vai ter aumento de custo. Sim. Aí você fala assim, mas antes eu conseguia comprar pela internet, que vem da China, não sei o que. Agora vamos taxar todo mundo, 60%. Fala, vai ficar mais caro. Como é que eu faço? Né? Então, assim, aí você tem, né? A gente tem coisas simples que a gente fala assim, mas é simples. A bata para exame de TNT. Aí fala assim, como é que eu faço bata TNT? É simples. Não é simples, não. 90% do TNT é produzido na China. E agora vai. Taxa lá, 60%. A bata vai dar um salto lá nas alturas. Né? O campo de TNT que você coloca. Vai mudar tudo. E a gente começa a olhar esses impactos que parece pequeno, mas você olha assim, ó, que a gente pagava antes era R$1 cada bata, já tá 2. Aí ele vai taxar mais 60%, né? Aí você vai fazendo as contas, tu que é o contador. Aí tu joga isso aí, porque a gente compra na importação, né? Quem importou que ele pagou 60% mais, mas você tem um imposto em cima, né? Pois é, vai na cascata agora. Aí você tem toda uma cadeia. É imposto em cima de imposto, que é a grande briga, né? Sim. Fiscal. Deixa eu te fazer uma pergunta. Com tudo isso, empreender na área de saúde, um desafio ou uma oportunidade? A gente pode juntar o percentual aí. Vamos colocar um percentual. Um desafio ou uma oportunidade empreender na área de saúde? Eu acho que ainda é uma grande oportunidade. Eu acho que é uma grande oportunidade. Acho que é desafiador, né? Porque é muito regulamentado, né? Desde o momento que você abre, é regulamentado lá no início da cadeia. Então tem muita coisa que você não pode fazer, então você tem que estar atento, porque senão isso aí vai emperrar, né, a abertura do negócio, vai emperrar para você, até para você ficar, né, otimista, eu vou abrir meu consultório, então até nisso você tem que olhar essa cadeia, né, de como é a regulamentação, mas assim, é uma tremenda oportunidade. Acho que a pessoa se cuida mais hoje, a gente vai mais ao médico, assim, a gente tem mais essa visão. Assim, eu vejo que, assim, por exemplo, o meu atendimento. Antes eu atendia, as pessoas chegavam sempre acompanhadas, 70 anos, né? Eu trabalho com idoso, então 70, 60 anos, já vinha ali cheio de problemas. Hoje eu estou atendendo as pessoas com 50 anos que chegam bem. Eu estou atendendo pessoas com 70 anos que chegam bem, chegam sozinhos para consultar. Fala assim, não, eu estou pensando nos 100. Né? Então, assim, é uma tremenda oportunidade. Porque primeiro você tem, né? Que você gosta, é uma tremenda satisfação. Né? Uma satisfação quando você, mesmo quando você dá um laudo, né? Você dá uma notícia ruim, né? Que você fala assim, olha, tem tal coisa aqui, mas isso tem tratamento. Isso é satisfatório. Depois a pessoa volta lá, tô curado, tô bem, deu tudo certo, nem tratou contigo ao longo do processo dela. Mas chegou lá e resolveu isso. E às vezes a pessoa descobre também ali que tem uma genética extremamente boa e continua levando tudo muito bem. Então, assim, eu vejo assim que é uma tremenda oportunidade. O que a gente tem hoje, né, que a gente volta sempre como é que a gente acompanha o que está acontecendo, porque eu acho que é isso. Né? O acompanhar, e hoje está mais confuso acompanhar as mudanças. Porque a gente, muita informação, muita mudança, né, muito ruído, e aí você fala, como é que eu faço? Né? E aí a questão hoje das áreas que vão
uma chegando e vai tomando espaço da outra, e vai ser sempre assim, não tem para onde correr. Onde houver uma brecha, alguém vai ocupar. Então, assim, e aí a gente fala assim, como é que eu ocupo meu espaço? Isso é uma pergunta que eu te fazer. Como eu acabei de me formar, quero entrar nesse mercado, quero ser um empreendedor de sucesso dentro dessa área. Quais os passos que eu devo seguir? Primeira coisa que eu devo fazer. Primeiro é a técnica que você já sabe. Depois eu acho que vivenciar, né, um negócio, trabalhando no negócio, Você acha o primeiro passo a eu acho que pessoa prestar um serviço para alguém para entender qual é a dinâmica? porque você começa a entender a dinâmica, né? A não ser que você tenha uma tremenda alma empreendedora, né? A gente, né, vê que tem, às vezes, negócios que, né, clínicas, consultórios que começam, o camarada nem atende, mas ele tem uma alma empreendedora tão intensa que ele consegue chegar e fazer o negócio girar, né? Mas Então, consegue fazer funcionar, porque ele tem, né? isso é dele. Ele tem essa, né, esse olhar. Mas Mas, no geral você fala, mas no cara, geral eu acho que você procura um lugar para você começar a trabalhar. precisa entender, né? Você trabalha e aí é profissionalizar na questão que aquilo que a gente falou. Você tem que fazer um curso lá, começar pelo basicão, sabe? Olha, Ir lá vou num te Sebrae da ensinar. vida e num. Vai, você aprende ali, né? E junto com gente para você poder escutar quem tá falando ali, tirar dúvida, né? Então assim, e aí Você vê o profissional da área de saúde pouco orientado a procurar. Eu falo porque eu sou consultor do Sebrae também, a CT está inscrita lá no Sebrae, e a gente vê poucos profissionais da área de saúde procurando consultorias. porque eu acho que a gente tem é uma das coisas que eu vejo que a gente tem pouca oferta. Acho que a gente tem pouca oferta. Porque a gente tem uma oferta, que a gente começa a ter uma oferta, quando a gente fala da área de saúde, a gente começa a ter uma oferta, começa a pensar, a gente nunca pensa no todo. Então começa a pensar assim, o curso médico empreendedor, né? Hoje a gente tem, né? O médico empreendedor, o médico não sei o quê, o médico, né, influencer, o médico e por aí vai. Sim. Segmenta tanto, né? Coloca tão fechado que acaba que a gente não tem tanto espaço. E aí a gente tem, né, alguns setores que conseguem ocupar bem, né? A gente fala assim, Sírio-Libanês com as escolas de negócio, o Albert Einstein com as escolas de negócio, o Grupo DASA com as escolas de negócio, que aí acaba abocanhando tudo isso aí e a gente, né? Fundação Dom Cabral, que tem, né, um curso específico, né? Tem cursos específicos ali que acaba abocanhando, né, pegando esse espaço e aí acaba, as pessoas acabam migrando para esses Para esses setores e começa a trazer as consultorias também, para né, lá. de fora, né? Então você tem a Fundação Dom Cabral tem uma consultoria que eles fazem uma panorâmica lá de 360 graus, fica 3 meses na empresa, faz todo o planejamento junto, entrega relatório. Então acho que a gente tem muito disso. E a gente tem eu acho que essa oferta a gente ainda tem, ela é tímida. E aí a gente começa a olhar muito restrito. E aí eu vejo que a questão ela é outra. Eu acho que a questão é a gente misturar a coisa. Então a gente fazer onde você consiga colocar o médico, porque todo mundo trabalha junto. O Sim. médico, o fisioterapeuta, o psicólogo, o nutricionista, todo mundo trabalha junto. É difícil você encontrar uma clínica, um consultório Que tenha todos. que tenha um só tem um médico lá sentado e que não tenha um nutricionista também que está na cadeia de atendimento, um psicólogo, um fisioterapeuta, né? Outras áreas da saúde. Então a gente precisa, acho que essa é a grande questão. E aí também é levado, todo mundo é tão levado assim também pro mercado, né? Termina, vai trabalhar. Pô, tem que Vai. trabalhar, né? Também, Sim, né? claro. Tem que trabalhar. Tem que pagar quanto dos 500 mil aí que você Tem que pagar o comentou. fiéis. Tem que pagar. Então, assim, e também é essa carta, né, de euforia, né? Terminou, o pai tá ali também, já sente, né? Fala assim, ó, tu já tem tua profissão, Agora né? vai. Que é o natural, né? E aí, eu acho que também tem isso. E aí a gente acaba sendo ocupado. A grande maioria não vai empreender, né? A Não. gente sabe, não, a grande maioria não vai empreender, porque empreender, né, é uma oportunidade, é desafiador, né? E é cansativo, né? Porque você tá ali Tem que e um cansa, pouco é mais. solitário pra caramba. É muito É bem solitário. solitário É empreender. solitário, tu tá ali, tu busca, não sei o que, aquela coisa toda. E aí, dependendo se você traz sócio, às vezes a sociedade, né, Não é bem não é bem sucedida, sucedida. ou às vezes aquela questão de tudo que vai resolver, tem que o outro vem, e às vezes, né, tem a questão de pensamento diferente,
um é mais rápido, é mais devagar, né? Então, você fala, como é que vai funcionar? Tem que fazer, eu acredito nas sociedades, eu sempre tive sócio, então assim, aqui na sociedade, mas às vezes o start do negócio, às vezes ele tem que ser sozinho, né? Mas assim, mas empreender tem isso, tem esse ser solitário, né? De você estar lá no computador, fazer a pesquisa, olhar o mercado, né? Aí lê relatório, busca uma ideia daqui, busca de lá, conversa com Tenta alguém. estruturar tudo. É, Geralmente é solitário. é solitário. Aí daqui a pouco quando tu olha, tu fala assim, para onde eu vou agora mesmo, né? Para onde é? E aí, mas assim, mas eu acho que são esses o caminho. Começar, eu acho que você tem que e trabalhar com alguém, trabalhar com alguém entender, e você tentar buscar o mercado, sair. Eu trabalhava no começo, quando eu trabalhava, e aí eu às vezes escutava o pessoal falando assim, tá vendo? Fulano tá andando, não sei com carro, não sei o que lá, e a gente ganhando no X, não sei quanto X. Eu falo, gente, mas ele paga um preço muito caro por isso, né? Porque toda a responsabilidade do negócio é de na quem mão da tá pessoa. à frente. É na mão da pessoa. Né? É quem tá à frente. Se um tratamento der ruim, é nas costas dele que vai cair. É para lá que vai o problema. Se tiver um cidadão que ele está insatisfeito porque ele achou que não estava bem iluminado, porque tem isso, né? Sim. Aquele cidadão que chega e fala assim, acho que essa luz é uma luz que não está bem iluminado, não gostei, tinha uma sujeirinha, tinha não sei o quê. É para ali que vai. Então, assim, o custo de abrir um negócio, de gerenciar, é tudo que acontece. É de que por isso que você olhar os negócios, entender um pouco, tirar conversar, um pouco da emoção, botar um pouco mais de razão. Trabalhar e entender assim, quando você receber lá o teu salário no final do mês, tu falar assim, nossa, mas eu, né, trabalhei X, entrou 2x aqui, né, bruto, mas eu só vou receber meio X. Meio X. O que é isso? E quando você olha aquilo ali, você entende que o faturista, o imposto de renda, aí se é a nota fiscal, as então, associações aqui em Brasília. Um monte de coisa que tu fala assim, opa, então a gente precisa aprender a entender de números. Às vezes, quando né, você tá ali sentado e vai conversar, por isso que às vezes é difícil, quando a gente fala de juntar pessoas, porque ele sempre, às vezes, acha que, será que eu, né, tô ganhando menos, eu não poderia fazer mais, né? Então, assim... Me traz uma solução aí bacana. E aí, quando você vai falando assim, não, vamos fazer junto, vamos, mas como é que vai ser a emissão da nota fiscal? Né? Como é que vai ser a questão da divulgação? Quem divulga? Porque divulgar, né, tem custo. Sim. Né? Então, assim, hoje não tem mais aquela conversa que, eu vou fazer um vídeo, coloco no YouTube, vai ser 100 mil seguidores, todo mundo vai ver e tudo vai acontecer no toque de mágica. Mentira. Não vai. Vou colocar lá no Instagram, você vai ter trabalho pra caramba, ficar no Instagram, aquela coisa toda. E aí você fala assim, não, mas peraí, o que realmente traz resultado, né? Porque a gente fala de resultado, o que traz resultado? Mas quem é que vai trazer esse resultado? Né? Como é que vai ser o planejamento dessa coisa? Como é que você faz a parceria? Então, por isso que eu falo, assim, a gente precisa, primeiro, acho que entrar num negócio de alguém, poder olhar ali... E aprendendo na prática com alguém como é que funciona. É um processo que é o processo de gestão. Chegou lá na secretária, né? Passou pelo faturamento, assinou a guia. Como é que essa guia chega até ali? Né? Opa, peraí, mas tem um outro colega ali que não atende guia nenhuma. Como é que funciona aquilo ali? Né? Quem é o responsável técnico? Como funciona a responsabilidade técnica? Então, passar para poder ter esse olhar. Qual o tanto de coisa que a gente falou? Pois é, isso que eu ia te fazer a próxima pergunta, era falar assim, eu saí então agora do desafio, eu acabei de me formar, eu abri um negócio, eu procurei algum mentor, eu procurei alguma capacitação como essas que você acabou de colocar, que estão com esses grandes players, ou capacitações mais simples, que eu busquei no mercado, análogos a um mercado parecido com prestação de serviço, que é isso que eu vou fazer no final do dia, eu vou prestar um serviço na área de saúde, que é a minha especialidade, mas eu vou prestar um serviço, então eu posso olhar como é que funciona um negócio de marketing, como é que funciona um negócio de advocacia, um negócio de contabilidade e outros serviços parecidos com tratamento médico do ponto de vista de prestação de serviço, tá? Não confundam aí, galera. É tudo igual. Não é tudo igual, não. Tem muito estudo por detrás aí. E depois que eu passei desse desafio, eu montei a minha clínica. Como é que você vê hoje, assim, o controle interno dessa clínica? Você acabou de falar, precisa entender de números, que é uma coisa que não tem na faculdade de medicina. Eu preciso entender de gestão de pessoas, eu preciso entender disso, você acabou de falar. Uma faturista
tá lá faturando e como é que eu olho esse faturamento distribuído dentro da minha clínica? Eu trabalho pra caramba, o Flávio trabalha pra caramba, mas tem um outro colega que não trabalha, tem o ticket médio desses atendimentos, o padrão, a ociosidade. Como é que você vê hoje a gestão desses pequenos e médios negócios da área de saúde em Brasília? Tem essa estrutura? Tem pessoas voltadas a ver números mesmo e sentar e dedicar? Ou, tipo, tá muito no oba-oba, a galera vai passando e A, vamos. a gente já sabe que os números, tu sabe melhor do que eu, que os números é o grande problema de todos os negócios, né? E dentro de uma clínica tem um desafio que é gerenciar esses números, entender esse processo, ver, né, fazer uma DRE, Sim. né? Fazer uma DRE que, né, não é você estar brigando com a mulher, não, né? Não é DR, não. Não é DR, não. Então você entender como é que você constrói, né, essa planilha de custos, né? De custos, né? O que entra, o que sai, o que é imposto, né? O que é custo fixo, né? O que é custo variável e poder olhar, né, como é que funciona o atendimento de cada um, porque esse é o, né, que é até uma das coisas que a gente vê que é um grande problema, até quando a gente vê na questão, né, do contador, se não for um contador da área de saúde, ele vai ter dificuldade, que ele fala assim, como é que eu coloco o que você fez hoje para receber 90 dias com um plano de saúde? Né? Como é que eu coloco isso? Eu coloco para receber daqui a 3 meses? Coloco para colocar aqui agora? Então, acho que esse é o grande desafio. Quando a gente começa assim, e que você começa, né? É difícil a gente olhar alguém que começa grande, né? Nosso país é de pequenas e grandes e pequenas e médias empresas, né? 85% são pequenas e médias. Então, a gente, né, dentro da saúde vai ser a mesma coisa. Quando começa, a gente precisa primeiro sempre olhar os números. Acho que é isso. Começou lá, é criar um sistema de observar os números. Né? Aquela pastinha do contas a pagar, contas a receber. É olhar, né, como é que está essa questão dos atendimentos, diferenciar, porque é diferente mesmo. Não se tem essa estrutura, a gente não tem essa estrutura, é difícil. É difícil a gente chegar e encontrar quem, né, saiba lidar com quem isso. saiba lidar, né? Até de colocar um profissional, porque tem essa coisa de pensar assim, vou colocar um profissional, mas se eu trouxer alguém de fora, como é que ele vai gerenciar isso? Como é que ele vai olhar? Aí eu vou usar um sistema que ele vai ter acesso ao meu sistema, e aí aqui a gente vai alimentando esse sistema e ele isso vai funcionar ou não? Né? Então, assim, tem esses desafios tem ainda. Desafio, e acaba ficando para depois, né? E aí vamos atendendo. E quando vai chegar no final do ano, aí o Antônio fala assim: cadê os extratos do ano? Você só me mandou tal, eu todo mês tento pegar, vamos colocar esse sistema integrado que eu já recebo direto. A gente vê esse desafio lá na CT mesmo, que a gente montou agora um produto que é justamente essa terceirização financeira para clínicas. Então, bem focada nessa área de clínica, que é justamente fazer essa leitura para o profissional da área de saúde, para o empreendedor da área de saúde, que é tomar conta de ponta a ponta do financeiro e não só na época do imposto de renda. Que é isso. Quando chega agora no imposto de renda, o que eu mais recebo é ligação assim, cara, o que eu faço agora? Eu falei, agora? Nada. Agora não faz nada. Coloca no teu CPF aí que agora você tem a empresa e... Agora nada, porque já passou um ano, já fechou tudo. Você não sabe de nada? Não sei de nada. E aí também a gente pega muito número perdido, assim, gente fazendo muito esforço para produzir. E aí sem coordenação nenhuma. Então, assim, eu preciso aumentar o volume. Aí o cara aumenta o volume. Aí você fala, cara, mas você já entendeu que você só vai receber daqui a 3 meses? Só que você paga, muitas clínicas pagam os profissionais mês seguinte. E aí você fala, cara, você vai alavancar o atendimento mesmo, só que você vai ter que ter capital de giro, porque você vai pagar mês que vem para receber daqui a 3 meses. E aí o cara, pô, mas isso aí, não, eu não tô sabendo não. Eu falei, pois é, mas quanto mais você aumentar isso aí, você vai, que a gente costuma falar que é um absurdo, mas é quebrar dando lucro. Eu vejo que a gente tem esse problema, né? Porque principalmente a área de saúde é uma área que não é uma área para números. Não é voltada. Não é voltada. A gente não é desenhado para os números, né? Quando chega no final do curso, você pergunta assim, quantos ossos tem o corpo? Tu fala, ih, rapaz, nem lembro mais. Né? O número eu sei o nome deles todos, mas eu não sei quantos são. Eu pergunto pro ortopedista, né? Se vira. E a gente não tem essa, né? A gente não é levado para essa destreza. Que é pelo menos uma vez por semana, né? A gente ir lá olhar os números. Sim.
ver direitinho o que aconteceu, como aconteceu. De preferência que não seja na sexta-feira, né? Sim. Porque na sexta-feira você já tá exausto, já, Entendeu né? a semana Entendeu? toda? Aí quer fazer na sexta-feira, no final do dia. Final do dia é happy hour, né? Na Sim, sexta-feira, né? sim. Ninguém vai ficar se matando. E aí fazer essa gestão. Aí tá lá. Às vezes, né? Quem consegue colocar uma equipe maior, né? Ele Consegue consegue navegar. navegar um pouco melhor. Agora, para quem começa, que é a grande maioria, ali Pequeno. 2, 3 pessoas, tem que organizar bem essa questão de quem vai fazer o quê, porque senão vai todo mundo atropelando as coisas, né? Todo mundo cuidando de tudo e ninguém cuidando de nada, né? Sim, É o ditado, né? Cachorro que tem muito dono morre de fome, né? isso. Porque todo mundo diz que deu a comida. Não, eu coloquei a comida lá. Não, mas Eu deixa pra também. fulano. Não, fulano, eu dei a comida, mas deu há 3 dias, né? E aí, Deixa que o outro põe. não, fulano vai chegar mais tarde, ele Deixa que faz, ele né? põe. Então assim, essa organização, né, ela precisa ser feita para quem tem. Mas agora, para quem vai lá fazer sozinho, às vezes dividir, né? Porque você precisa treinar também pessoas, né? Sim, Para um poder fazer. desafio. E principalmente o início, Antônio, o início ele é, né? Quando fala Puxado. até de startup, eles falam que é o Vale da Morte, né? Que é o Vale da Morte, né? Que aí é puxado, que você tem que fazer muita coisa, tem que estar de olho em tudo, né? E tem algumas coisas que não é possível delegar e tem algumas coisas que você precisa entender, você precisa passar por aquele processo para poder entender, né? Como é que é a gestão do atendimento, como é que é a gestão do faturamento, né? Para quem atende plano de saúde, como é que eu atendo o plano de saúde, que cada coisa tem um custo. Se é uma agulha, Cara, tem um se a agulha tabela. é medida X, se o fio é um fio de nylon absorvível, se não é, né? Cada Então, um tem um custo, cada um tem um preço, cada um tem a uma gente tem tabela. materiais e medicamentos, né? Como é, cada um tem uma tabela e cada plano opera com uma tabela. E às vezes eles pegam, que aí eu vejo também essa questão de abrir a porta para todo mundo. Aí você fala, como é que eu abro a porta para todo mundo? É impossível você abrir a porta para todo mundo. Ah, eu quero pegar todos os planos. Aí você não consegue nem ter o controle de como é que você Como é vai que é o faturamento, gerenciar o como é que é a sua faturamento. coisa, como é que funciona isso aí. E aí você tem que gerenciar ali o profissional também que vai fazer o procedimento. Aí uma Só hora ele ganha 20, outra agora ele ganha 10, outra agora ganha 100. que tu fala assim, como é que eu explico isso para ele? Ou você senta para explicar, ou você fala, vamos trabalhar só com tais procedimentos, que aí você fecha um número de Funila. procedimento, afunila, e vamos trabalhar só com tais empresas. Pronto. Então você começa a gerenciar um pouco melhor. E aí é aquela coisa, né, que eu estava até lendo sobre as tomadas de decisão, né? Que tem tomadas de decisão que vão impactar menos, impactar mais. Aquelas que vão impactar mais, você tem que respirar mais e pensar um pouco mais, né? Analisar um pouco mais. Agora, as que vão impactar menos e que você consegue mudar rápido, vai lá e faz. Bota pra frente. Né? Não pensa não, fala assim, para quê? Vai lá e faz. Né? E tem outras que você não tem pra onde correr, você tem que tomar a decisão. Né? Como é que eu faço? Não tá tendo volume, não tá tendo atendimento. Eu tenho um profissional aqui que É ocioso. tá ocioso, na verdade ele não tem essa preocupação toda. Eu tenho um equipamento que parado, que por mais que eu faça... Então aí você precisa pensar, opa... Tem hora que você tem que sair de trás eu da vou fazer? cadeira Aí você ali fala, e começar a gerenciar, eu- né? E não, assim, né? A gente fala assim, é tudo muito simples. Quando a gente escuta os gurus falando, né? No Instagram, Nossa! então você faz, então você acontece. Esse Então, rápido. as 5 metas, os 5 dias da mudança na sua vida. Você fala assim, cara, que sensacional, vou fazer. Aí quando tu chega lá, tu fala assim, peraí, antes de eu chegar nesses 5 pontos que ele falou aqui, Ixi, eu tenho muita coisa pra trás. eu preciso dar uma corrida de 30 quilômetros a todo vapor e sem parar, né? Nem pra tomar água, né? Pra poder dar os 5 passos que ele quer. Mas a gente tem muito disso. Mas abrir... Mas a E eu- abertura é uma delícia. É? Isso que eu ia perguntar. E onde Eluno entra nisso tudo? Rapaz, a Iluna é um sonho muito louco, muito legal, muito... Assim, porque eu comecei, né? Eu sempre penso assim que a gente precisa ter... Vou começar primeiro que a gente precisa ter a coisa do aluno, de pensar em aluno, de conhecimento, de aprender sempre, Sim. né? Então soa muito parecido, né? Só que para isso acontecer, você precisa de muita gente por trás para que isso aconteça. Mas não é para isso acontecer agora. É um plantio. Antes, como é que isso acontece agora? Né? Então, assim, você precisa, né? Que tem um ditado africano que diz que para educar uma criança precisa de toda uma comunidade.
E é mais ou menos isso. Para você construir isso, você precisa de toda uma comunidade, de alguém que veio por trás, que fez tudo isso. E aí, para tudo isso acontecer, a gente precisa ser aluno, precisa de aprendizado, a gente precisa de professor. E para a gente precisar de professor para começar na escola, a gente precisa ter casa. Só que para a gente ter casa, a gente precisa ter pai. Para a gente ter pai, a gente precisa ter mãe. Para a gente ter pai e mãe, a gente precisa ter família por trás. Então a gente precisa de toda essa estrutura que veio antes para que as coisas aconteçam. E para a gente pensar que a gente é sempre aluno, que a gente sempre aprende, que a gente sempre tem que se doar, tem que se entregar, tem que falar e tem que se calar. E que a gente tem que cuidar. Porque no final das contas, de toda essa cadeia que eu falei, é cuidar. Porque é o pai e mãe que cuida do filho, depois o filho que cuida do pai e mãe, depois ele vai para a sala de aula, é o professor que cuida, que ele dá o máximo para que você possa aprender e sair de lá e fazer acontecer. E aí depois tu vai para a faculdade, ou vai para um curso técnico, ou vai fazer qualquer outra coisa na tua vida, você vai continuar aprendendo e você precisa dar certo, porque essa é a nossa meta de vida, é dar certo. Então todo esse cuidado a gente precisa cuidar. E para a gente cuidar, a gente precisa estar bem. Para a gente estar bem, a gente precisa ter saúde. Então, A Eluno entrou nesse... nessa coisa toda, nesse emaranhado. E aí, a Eluno, que soa como aluno, com conhecimento de família, né, de aprendizado, né, de história. Aí junta lá, minha mãe é Helena, meu pai é Luiz e a nossa família é Noronha. Então junto o HE da minha mãe, o Elo e o do meu pai e o NO do nosso Noronha. Aí virou Eluno. Pô, legal. E o Então, objetivo da Eluno hoje? o objetivo da Eluno, né, que ela vem passando por todo esse processo, a pandemia trouxe um outro processo que era clínica, atendimento, consultório continua, né? Essa proposta é que a gente precisa ter um presencial, mas a gente trazer um pouco, trazer o conhecimento, trazer o cuidado e trazer a outra coisa que é a tecnologia, a gestão do cuidado, que aí traz, né, o conhecimento, trazendo curso, trazendo seminários. A gente fez no ano passado o nosso fórum de cuidado domiciliar, Pô, que legal. né? Um dia intenso ali de conhecimento, de trazer sobre cuidados paliativos, falar sobre dor, falar sobre nascer, morrer, cuidar, sobre ferida. Então nós fizemos esse fórum no ano passado, né? Capacitaram uma turma. Capacitamos uma turma, trouxemos um projeto, né? Esses projetos junto aí, né? Que aí a gente tem uma série de parceiros, aí traz Sobramex, aí o Instituto Lado a Lado, a gente vem trazendo, né? Com esses parceiros nas conferências, nas reuniões, nos encontros. Então a gente vai trazendo esses parceiros, os outros parceiros também, né? Que são de consultório, de clínica, de atendimento. Fizemos algumas reuniões, né? Onde nós conseguimos trazer essas parcerias para poder falar de modelos de negócio, projetos que tragam bem-estar, que tragam saúde, que tragam longevidade, que sejam isso que a gente falou que é harmonioso, né? Onde você passa por processo que não necessariamente é preciso passar por todos os processos. Não preciso passar pelo geriatra, pelo clínico, pelo endócrino, pelo psicólogo, às vezes eu preciso passar só pelo geriatra e passar pelo psicólogo e pelo nutricionista. Às vezes eu preciso passar pelo psicólogo e pelo nutricionista, mas como é esse cuidado integrado, né, para poder entender esse processo? E a gente conseguiu em reuniões trazer um grupo multidisciplinar que trouxe um monte de ideias, fono, pessoal, o pessoal da área de educação, que foi todo mundo junto. muito legal. A gente conseguiu construir o projeto, a gente colocou lá, tá lá no site, entendeu? Então, assim, a gente conseguiu trazer esses projetos. Então, a gente traz esse projeto, traz o projeto, claro, né, de consultoria, né, para poder trazer, desenvolver, capacitar. E a questão também dos parceiros, que, né, no ano passado a gente teve a UPS, né, como parceiro. E aí, né, o Médicos SA, a gente veio uma Médicos SA né, que fala sobre gestão na área de saúde, traz muito para a questão de médico, que eles fazem os passeios, agora eles fazem os passeios gerenciais que vão pela sobe lá, como é que é, Chapada Diamantina, faz um passeio bem legal. E a gente conversou, na verdade, no ano passado, aí alguns anos antes da pandemia, na verdade, fui lá para poder a gente fazer as palestras. Então a gente tem esses ciclos aí que vem trazendo para poder agora o nosso projeto também de trazer, né, de novo o fórum esse ano, né, de cuidado domiciliar, de cuidado paliativo, né, no novo formato. Agora estamos trabalhando também no curso
de ansiedade e depressão para Pô, trazer, extremamente importante. para falar sobre tudo isso, mas para trazer, na verdade, como, né, como é que a gente aborda isso, como é que a gente trata de forma multidisciplinar. Então, essa é a proposta. E os atendimentos, né? Porque precisa ter um espaço ali para as Para pessoas. poder você, de fato, colocar em prática todo esse Para ciclo. poder, né, as pessoas querem, né? A gente precisa, né? Eu, você, todo mundo Todo precisa. mundo precisa. Né? O médico precisa de um médico, né? O fisioterapeuta precisa de um fisioterapeuta, né? Nessa pegada do médico precisa do médico, como é que você vê a nossa população aqui de Brasília? Com a gente acabou de passar por um universo. A pessoa passou, a gente falou sobre formação, a pessoa se formou, se capacitou, abriu uma empresa, trabalhou para alguém, aprendeu como é que funciona esse negócio, colocou tecnologias, colocou prontuário eletrônico, colocou toda a parte ali de um WhatsApp integrado, com um botão, com tudo funcionando. Tá lá tudo redondo e agora a gente começou a tratar das pessoas, que chegamos aqui no Eluno, onde a gente já está falando já de cuidados paliativos, de cuidados integrais para as pessoas mais idosas. Como é que você vê esse envelhecimento da nossa população no contexto geral, sendo tomado conta por estes profissionais que empreenderam na área de saúde e resolveram fazer a diferença aqui no nosso quadradinho? Ih, rapaz, aí é gostoso demais. Que o pessoal, quando vai lá e passa por essas etapas, tá ali, assim, né, eu converso com os colegas e vejo assim, que essa questão do brilho nos olhos, de conseguir fazer a diferença, porque quando a gente fala de negócio, né, parece aquela coisa do, quer ganhar Fria, dinheiro, é tal. frio, não sei o quê, tá lá atrás do computador, não sei. Mas, assim, mas é gostoso quando você olha e fala assim, e eu vejo, né, nos colegas isso, que legal, a gente fez 10.000 atendimentos, a gente deu tantos diagnósticos, e aí sempre tem uma história, que é aquela história bem legal, que a pessoa conta, pô, tava ali, e aí vi que a menina tava com uma grávida, com uma alteração X na ecografia, e aí a gente, né, Pegou o nosso encaminhou, protocolo e conseguiu resolver. resolveu, e a gente encaminhou para uma outra pessoa dentro dessa cadeia, que aí ele fez, e no final deu tudo certo. Isso é muito gostoso, entendeu? Então, assim, então o que eu vejo é isso, né? É Essa desafio, mas lá no futuro você vai colher bons frutos. e a maturidade do negócio, quando chega, né, consegue chegar nessa maturidade, que vai lá e que, né, passou por esse processo, tá funcionando, a coisa tá redondinha, vai ter sempre desafio, né? Vai ter Claro, ali uma claro. coisa ou outra, mas assim, essa satisfação, sabe, que eu olho assim, quando eu converso com a pessoa, eu falo assim, cara, que Deu legal. certo. E quando a pessoa fala, cara, que legal, que aí você vibra com o outro, você fala assim, cara, que legal. E aí acontece, caracas, e tu fala, que massa, é bom demais. E tem colega que fala assim, estou instalando um aparelho de ressonância. Agora a gente vai ter uma capacidade X e vamos conseguir ver, porque ele não olha, só que eu estou colocando, agora a gente vai conseguir ver melhor o fígado, melhor o Prestar. cérebro, não sei o quê. E aí a gente vai conseguir fazer um exame, por exemplo, da próstata e conseguir fazer lá, olhar a próstata agora muito melhor do que a gente vê com uma tomografia, que é Que ruim é para ver, convencional, é. né? Ou com uma ecografia, ou fazer com toque, que o PSA agora a gente tem mais essa. É muito legal, assim, quando chega nessa maturidade, assim. É, aí é gostoso. Valeu a pena ter feito a Nossa, jornada todinha. é a delícia quando você olha assim o tanto que evoluiu, o tanto que foi feito, o tanto de pessoas que passaram lá e foram beneficiadas, né? Porque é isso, né? Sim, é uma É trajetória uma que você vê, trajetória. igual você acabou de falar. Eu fiz 10.000 exames, 10.000 procedimentos, mas são 10.000 vidas que foram curadas, né? Me faz lembrar, assim, tem um e-mail lá muito emblemático que eu recebi, porque eu atendi uma menina, uma vez estava lá e atendi, e aí e aí ela chegou no consultório, e aí ela começou a contar um pouco das coisas, aí eu fui com ela, mas me diga uma coisa, é, tô sentindo tua energia aí, um pique fraco, porque é isso, né? A experiência Sim, vai te dando. vai dando pra gente, né, essa coisa de você conseguir entender os sinais, né? E aí, não, aí ela, você quer? E começou a contar, mas conta um pouco mais desse negócio aí, é 34 anos, se eu não me engano. E aí ela me explicou lá o negócio, aí descobri que no meio do caminho ela me falou que ela, né, as coisas tinham dado errado, tudo que ela queria fazer acabou não dando certo, e ela voltou para casa dos pais e ela tava com umas ideias meio ruins lá na cabeça dela. Sim. Aí eu falei, não, as ideias ruins aí a gente consegue tirar essas ideias, trabalhar essas ideias, pô. Vamos Bora. trabalhar isso? Ela, vambora.
Ela, vamos embora. E ela aceitou. Aí eu falei, que legal. Só que quando tem essas ideias, você tem que pensar assim, como é que eu preciso comunicar Aborda. alguém, mas eu preciso comunicar É, alguém. Aí eu falei, olha, mas eu devo comunicar aí pro teu pai, pra tua mãe. Vamos ligar pra eles. Não, eles estão aqui fora. Aí eu chamei os pais nem, nunca sabem nessas coisas, né? sim. Aí contei, aí, até aí tudo bem, nunca mais vi, nunca mais encontrei, passou sei lá quanto tempo. E aí um dia eu chego lá e abro o e-mail, e tem lá um e-mail. Porque no meu carimbo eu tenho um e-mail. Aí tem lá um e-mail. Aí eu olho o e-mail e ela manda o e-mail me dizendo que tentou me procurar, mas eu entendo essas coisas, situações ruins, mesmo que o desfecho tenha sido bom, para a pessoa é difícil, que traz de Falar e tal. volta, né? Então, assim, aí ela falou que tentou, que, né, que aí, mas que aquilo foi um divisor de águas na vida dela, né? Ter ido naquele dia Ela, na tua consulta mudou. que ela conseguiu entender que, na verdade, o que ela pensava e tudo que estava acontecendo tinha como resolver. Que ela tinha como fazer, né? Tinha como tratar, que existia medicamento e que ela não imaginava, né? Que estava tão cega, né? Porque eu não Sim, imaginava sim, porque estava tão que os pais iriam fazer tanta diferença naquele momento também, onde ela achava que ela estava incomodando que voltou para casa dos pais. Olha que E legal. que ela tinha retomado a vida dela, que tinha Seguir em frente. é que ela ia fazer um concurso público, parece, assim, parece, sabe aquelas histórias, assim, tipo Alice no País das Maravilhas, né? Sim. Que é muito legal, que tu pega o desfecho, assim, e a pessoa te conta o desfecho, que o negócio dela era passar no concurso público, ela conseguiu se centrar, tava tratando, né? Com psiquiatra, ainda tava fazendo terapia, tava tomando medicação, tudo certo, e aí, mas que ela tinha conseguido superar e que ela tava bem. Pô, que legal, E cara. aí isso é o legal, sabe? Porque a gente, né, que a gente fala assim, Por numa, que que eu passei por isso aqui tudo? Pra aí esse momento. Aí isso é legal. Quando a gente escuta dos colegas também que eles falam assim, cara, nós levamos um paciente, ele foi ver um futebol lá no estádio. Levou como? Levou na maca, tava na cama, mobilizou o corpo de bombeiros, não sei o quê, E e assistiu lá. Deus. Fala, cara, que legal. E a empresa de home care fez isso. E tu fala assim, cara, que legal. E não é O né, dinheiro não é o transporte, não é nada disso. é aquela satisfação, e tu olha assim, e aí sabe aquele vídeo que aí está gravado o negócio e você vê 1000 vezes, sabe? Quando tu faz, eu falo, cara, 1000 vezes, sabe? Que legal. Aquele filme bom, sabe aquele restaurante que tu vai e tu fala assim, cara, que delícia a comida, quero voltar lá 1 milhão de vezes. E é mais ou menos isso, que tu fala assim, cara, que legal. Aí tu vai lá e daqui a pouco tu passa de novo por uma situação que é muito legal, e mesmo assim, eu trabalho muito com cuidado paliativo, né? Então, Sim. assim, você vai lá no fim de vida, não sei o quê, e aí quando chega naquele fim de vida que a família fala, olha, apesar do momento, né, a gente conseguiu dar o melhor que a gente podia dar, e a gente conseguiu oferecer o melhor, e a gente ele tá indo, né, Pô, mas a gente legal. vai com o coração Leve. leve, Pô, sem peso nas costas, sem sentimento de culpa, sem nada, sabe? Aí a gente tem essas coisas. Teve um outro caso de um senhor que. Porque é difícil entender, às vezes, o fim de vida, né? Porque é sim, isso, né? A gente tá falando complicado. de ciclos, né? Sim. O ciclo de começar um negócio, de começar, não sei o que, isso pode ser interrompido no meio do caminho. E aí das famílias que quando contam as histórias assim, e que tu fala, pô, que coisa que isso é muito legal. Flávio, a gente tá chegando no fim. Qual o recado você gostaria de deixar aí para quem está começando nessa carreira empreendedora na área de saúde, vai se tornar um empresário na área de saúde, ou simplesmente um profissional? Ele vai seguir prestando serviço e vai receber esse e-mail que a gente acabou de colocar aqui lá no fim dessa jornada. Um recado que você gostaria de deixar para essa turma? Eu vou falar um negócio pra você. Eu vou falar um negócio. Paixão, tem que ter foco, tem que ter disciplina. Porque se a gente não tiver foco para poder falar que é aquilo ali, que esse é o caminho, eu vou chegar ali, eu quero ser o médico X, ou eu quero ser o fisioterapeuta X, o profissional de saúde X, a gente vai se perder porque tem muitos ruídos no meio do caminho, sempre vai ter uma coisa que vão falar que é melhor, sempre vai ter um colega, né? Então a gente tem que ter foco, tem que ter disciplina para poder fazer aquilo todo dia. Mesmo que você fale assim, hoje eu não acordei com muita vontade de fazer, mas você vai lá e faz 5 minutos. Sabe? Aí essa disciplina, fala, fez 5 minutos, você já andou um tremendo passo. Aí no outro dia você faz as horas que você tem que fazer, muita disciplina e tem que se apaixonar. Você fala Senão assim, não vai. porque tem umas horas que você fala assim, que paixão doida é essa, né? Que maltrata, né? O coração.
Tem que ter essa paixão, tem que ter, mas tem que ter foco, tem que ter disciplina para poder seguir, porque assim, sempre vai ter alguma coisa no meio do caminho, né? Alguma coisa que parece melhor ou alguma coisa ruim que vai acontecer, né? Alguns desafios que você vai ter que passar, distrações, né? Então assim, sempre vai ter. E aí tem que ter muito foco, muita disciplina. E tem que se apaixonar. Tem que estar apaixonado. Senão não vai. Não tô muito apaixonado, se apaixona. Porque vai ficar Flávio, apaixonadão. foi um prazer ter você aqui no Café com Números. Cara, muito obrigado. Foi um bate-papo muito gostoso. E espero ver você aqui de novo no futuro, compartilhando isso aqui com a gente, pessoal. Vamos sim. Pessoal, boa noite.